Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 23 a 25 do livro de Provérbios, versículos 1 a 3 do capítulo 23. Um governador pode ter a intenção disfarçada de testar ou constranger seus convidados. O homem glutão ou a falta de disciplina podem irritar o governador, o que pode ser fatal. A admoestação põe uma faca à tua garganta é uma hipérbole, com o intuito de recomendar total abstinência se o comedimento não for possível. Também é um alerta para mostrar que a hospitalidade do governador tem segundas intenções. Versículos 4 e 5. O viciado em trabalho é exortado a não aplicar a sua inteligência na busca pela riqueza, pois a riqueza criará asas, no sentido de que a riqueza é passageira. É bom que venha um momento na vida da pessoa em que ela decida que já tem o bastante e passe a devotar parte de seu tempo e esforços a atividades valiosas que não trazem recompensa financeira. Versículos 6 a 8. O invejoso é o homem ganancioso, que, para enriquecer, acumula suas riquezas, negando-se a distribuí-las aos pobres e necessitados, a fim de manter e aumentar o seu próprio tesouro. Quando convida alguém para desfrutar de sua hospitalidade, fingindo ser generoso, está agindo de maneira totalmente hipócrita, pois seu verdadeiro objetivo é tirar alguma vantagem e, assim, aumentar sua fortuna à custa de seu convidado. Você vomitará o bocado que comeu, provavelmente significa eventual repulsa e arrependimento por parte do convidado quando perceber o quanto foi insensato. Versículo 9. O problema aqui não é a falta de inteligência do insensato, mas sua obstinação. Versículos 10 e 11. A propriedade privada era marcada por colunas ou montes de pedras e pretendia-se que fosse mantida para sempre dentro de uma família. A mudança de um marco resultava em roubo de terra e acontece que Deus defende os oprimidos. Versículo 12. O versículo sugere que se deve buscar obstinadamente a sabedoria. Ela não pode ser obtida sem determinação. Versículos 13 e 14. O castigo físico, aplicado de maneira apropriada, realmente salvará uma criança da morte. Em geral, ela escapará da morte física ao evitar situações perigosas e escapará da morte espiritual ao aprender a temer a Deus. No entanto, o castigo físico deve ser administrado com amor e não com severidade e ira. Versículos 15 e 16. O pai que fala aqui está motivado a ensinar por amor e sua alegria está em ver seu filho ser bem-sucedido na vida. Versículos 17 e 18. Aquele que sente inveja dos pecadores precisa saber que a prosperidade deles é efêmera. Eles morrerão. Então chegará o dia em que todas as iniquidades serão julgadas e a justiça divina prevalecerá. O justo viverá para sempre. Versículos 19 a 21. Quem está com o beberrão e o comilão corre o risco de se tornar um deles e de compartilhar do seu destino. A sonolência aqui é a ausência de vigilância. Versículos 22 a 25. Os versículos indicam que adquirir a sabedoria é a melhor maneira de se cumprir o mandamento de honrar os pais. Versículos 26 a 28. A prostituta é comparada a uma cova profunda ou poço estreito e a um assaltante. A prostituição é usada como um exemplo marcante daqueles pecados pessoais que, longe de afetarem somente o pecador, afeta a família também e corrompem e destroem a sociedade e dessa forma arruinam as comunidades. O pai orienta o filho, o que é dever de todos os pais, e devem buscar ser o modelo das virtudes que recomendam. Versículos 29 a 35. Esses versículos são sobre a tolice da embriaguez. A pessoa bêbada não vê claramente, ou seja, não consegue perceber as ligações de causa e efeito dos fatos. O alto do mastro do navio é um lugar notoriamente instável para se ficar. A comparação pode ser uma referência ao andar cambaleante da pessoa bêbada ou à náusea que sentirá. Agora nós vamos estudar o capítulo 24, versículos 1 e 2 do capítulo 24. O que o versículo quer dizer é que os amigos do jovem podem ser a maior ameaça à sua vida moral. Versículos 3 e 4. Assim como Deus estabeleceu o mundo com sabedoria, inteligência e conhecimento, assim também com eles se constrói uma casa. Bens representam bênçãos materiais e espirituais. Os pecadores também esperam encher sua casa, mas seus métodos são autodestrutivos. Versículos 5 e 6. A fonte da verdadeira força é encontrada na sabedoria. Por implicação, a força e o poder separados da sabedoria serão ineficazes. A prudência obtida pela consulta de uma multidão de conselheiros é a chave para a vitória, seja na guerra ou em qualquer circunstância que exija força e poder. A sabedoria cuidadosamente adquirida e aplicada é a forma de ser bem-sucedida em todas as áreas da vida. Versículo 7. Como os homens de grande entendimento que lideravam estavam debatendo as questões da vida, no tribunal não havia lugar para os tolos. A questão aqui é que ele está em desvantagem quando a situação pede por uma análise séria. Versículos 8 e 9. Aqueles que planejam fazer o mal rapidamente obtêm uma reputação por causa disso. Versículo 10. Embora arranjada como uma observação,
Essa é, na verdade, uma exortação para que o leitor se mostre forte e corajoso nos momentos de adversidade. Versículos 11 e 12. A morte e o caminho da matança pode se referir tanto ao perigo da morte espiritual, daqueles que não estão no caminho da sabedoria e seguem na vereda para a desgraça e precisam ser salvos, como pode estar falando da matança e morte física, que pode vir do tratamento injusto, da violência, e o livramento poderia acontecer por um testemunho verdadeiro em favor dessas pessoas, pelo fornecimento do necessário à sua sobrevivência ou por resgatá-las de um destino fatal. Seja o perigo espiritual ou físico, alegar ignorância sobre um mal amplamente conhecido não é desculpa para não resgatar as vítimas, pois Deus conhece a verdadeira condição do coração. Aquele que abraça a sabedoria não pode nunca se contentar em buscar o bem-estar apenas de si mesmo ou de sua família. Ele também lutará o máximo que puder para que a justiça sempre prevaleça. Versículos 13 e 14. Não se trata de um mandamento para comer mel, mas uma analogia para se buscar a doçura das recompensas da sabedoria. Versículos 15 e 16. As ações maliciosas do perverso são inúteis. Embora o justo caia até ficar totalmente prostrado, talvez até mesmo morto, ele ainda se levantará. O justo e o ímpio recebem sua justa recompensa, às vezes nesta vida, mas certamente na eternidade. Versículos 17 e 18. Se alegrar com a queda de um inimigo pode ser mais sério do que o pecado que o inimigo cometeu aos olhos do Senhor. Versículos 19 e 20. Embora seja correto indignar-se porque os malfeitores estão pecando, é errado indignar-se porque eles prosperam. Eles não terão galardão, mas os justos terão. Versículos 21 e 22. Convém ser leal ao rei, porque ele é o agente da sabedoria do Senhor. Essa lealdade inclui manter distância de rebeldes que buscam a subversão ou derrubá-lo. Deus e o rei são os dois que trazem tanta ruína sobre os malfeitores que ninguém conhece a potencial magnitude dessa ruína. Versículos 23 a 25. Os tribunais precisam se apresentar vereditos honestos, condenando o culpado e absolvendo o inocente. As pessoas podem ser influenciadas a favor ou contra alguém por este ser rico e famoso ou de certa etnia, mas todo tipo de parcialidade deve ser rejeitado. Versículos 26. Um beijo simboliza amor leal e solidariedade numa família ou entre amigos muito íntimos. Uma resposta justa e reta é tão agradável quanto essa profunda expressão de amizade. Versículo 27. Orientação é para que um jovem primeiro deve estabelecer sua fonte de renda. Depois disso, deveria edificar sua casa, sendo que esse edificar pode ser entendido para além da estrutura física da casa, envolvendo casar, ter filhos e contratar servos. Versículos 28 e 29. Ser testemunha sem motivo pode ser apresentar-se para dar testemunho sem ser chamado e sem ser uma testemunha ocular. Não se deve procurar a vingança. Versículos 30 a 34. Tudo que o preguiçoso, que carece de entendimento, constrói ou herda, vem a arruinar-se. Cardos e urtigas geralmente são símbolos do juízo de Deus. Uma pessoa sábia aprende pela observação. Tanto o observador como o leitor são encorajados a crer que o trabalho contínuo e constante faz parte da vereda da sabedoria. Agora nós vamos estudar o provérbio, o capítulo 25, versículo 1 do capítulo 25. O livro retoma aqui os provérbios de Salomão, observando que foram compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. O reinado de Ezequias, 200 anos após o de Salomão, foi uma época de renascimento, o que explica seu interesse na compilação dos provérbios do antigo rei. Muitos dos ditados contidos nessa seção, do capítulo 25 ao 29, devem ser interpretados aos pares, um esclarecendo melhor o outro. Versículos 2 e 3. Tanto Deus quanto os reis são insondáveis. Seus respectivos súditos não podem compreender inteiramente seu conhecimento e motivos. Coisas pode incluir a ciência e a criação, a filosofia, motivos pessoais e testemunhos jurídicos. Deus é glorioso porque sua criação é muito complexa. Os reis alcançam glória se aprofundando naquilo que melhora sua capacidade para governar. Versículos 4 e 5. Os conselheiros próximos de um governante devem ser escolhidos com cuidadosa atenção ao seu caráter moral. Uma nação se estabelece quando a sabedoria substitui e purifica a perversidade. Versículos 6 e 7. Estes versículos incentivam a humildade adequada. A honra é melhor quando concedida do que erroneamente presumida na presença do rei. Versículos 8 e 10. Estes versículos encorajam tratar o conflito com o próximo no contexto do relacionamento pessoal, em vez de correr de forma imprudente para apresentar o caso em um tribunal ou de perpetuar a queixa por contá-la para os outros. Princípios semelhantes estão presentes na instrução que Jesus dá em Mateus 18, versículos 15 a 20.
Versículos 11 e 12. As maçãs referem-se a um motivo decorativo em joalheria semelhante às romãs no tabernáculo e depois no templo. A imagem representa o discurso piedoso. A repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento é como joias de ouro, ou seja, espetacularmente belas e valiosas. Versículo 13. Em Israel, o tempo da colheita para os vários tipos de plantações ocorre de junho até setembro, e o calor pode ser causticante. Em um clima assim, o frescor de neve, não importa como tenha chegado, refrescaria os trabalhadores. Versículo 14. No contexto agrário, os céus que prometem chuva, mas nunca a atrasem, seria uma imagem familiar para ilustrar uma pessoa que se gaba de que dará presentes, muito provavelmente para obter alguma espécie de favor, mas que não tem nenhuma intenção de cumprir sua promessa. Versículo 15. Os ossos são a parte mais dura de uma pessoa. Aqui eles representam forte resistência à persuasão. Usar a diplomacia com superiores significa ter tato mesmo enquanto tenta persuadir. Versículos 16 e 17. Esses versículos instruem o sábio a não exagerar em nada que possa causar desprezo e rejeição, como comer muito ou ficar na casa de outra pessoa além do necessário, ou ser um peso para um amigo que pode começar a se ressentir. Versículo 18. O que levanta falso testemunho é tão destrutivo para a reputação como o martelo, a espada e a flecha são para o corpo. Versículo 20. Colocar vinagre sobre feridas não traz conforto ou alívio algum. Esse é o efeito que causa quem entoa alegres canções sem nenhuma simpatia para com aquele que está sofrendo. Versículos 21 e 22. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça do inimigo. Trata-se provavelmente de uma imagem sobre levar o inimigo ao arrependimento ou vergonha, o que sugere que ele sentirá a angústia da culpa queimando por dentro devido ao seu erro. É uma instrução para pagar o mal com o bem. Versículo 23. O vento norte não é a fonte usual de chuva na Palestina, mas quando isso acontece, ele traz uma chuva inesperada e prejudicial. Da mesma forma, a língua que espalha calúnias traz raiva súbita e danos. Versículo 25. Podia demorar muitos meses para se receber notícias de uma terra distante. Quando, enfim, a notícia chegava e era boa, era algo inesperado e renovador. Versículo 26. Descobrir que um manancial é corrupto pode ser desastroso para um viajante na Palestina. Quando um justo, que supostamente é um manancial de vida, trai aqueles que nele confiam, isso pode ser desastroso. Versículo 27. Buscar honras é prejudicial. Esta atitude pode tornar a pessoa amargurada, desencorajada ou irada, caso não receba as recompensas que imagina ser merecedora. Prender-se ao que deveria ter recebido pode fazer com que a pessoa perca a satisfação de saber que fez o melhor possível. Versículo 28. O domínio próprio relaciona-se às paixões, como a ira ou o amor, aos apetites, como por comida ou por sexo, e à vontade. A falta de domínio próprio é uma marca do insensato. Ele é como uma cidade que não tem muralhas, ou seja, sem meios de defender-se contra os inimigos. Nós estudamos aqui os capítulos 23 a 25 do livro de Provérbios.